Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu hoje acordei um tanto frustrado com meus erros, meus conceitos, e gostaria de fazer uma revisão. O erro principal que está me deixando bastante frustrado foi aquele que eu fiz quando Joaquim Levy assumiu como ministro da Fazenda. Eu disse num vídeo que eu fiz que ele era um estranho no ninho, porque o ninho petista é totalmente contra os neoliberais, os economistas provenientes principalmente da University of Chicago. E aquele pessoal tem ódio desse tipo de pessoal, que é o representante, que é o Joaquim Levy. E o Joaquim Levy está com a fama de um homem transparente, de um homem correto, um homem objetivo, competente. E eu entrei nessa. Quando eu olho agora, olha só o que está acontecendo. Joaquim veio com os objetivos claros e definidos: fazer o ajuste fiscal. Não fez até hoje. Controlar a inflação. Não soube fazer outra coisa a não ser aumentar a taxa de juros, que por causa disso, vai haver uma dificuldade muito maior de recuperar a economia brasileira, porque praticamente ele ajuda a quebrar a economia com o aumento da taxa de juros. E o juros e a inflação está galopando. Terceiro, segurar com seu prestígio, porque trabalhou lá fora, isso é uma balela, que a agência de rating, só porque ele trabalhou lá no FMI, vai deixar de dar uma opinião porque o Joaquim trabalhou no FMI, né? Mas vendiam essa imagem pra gente. Não conseguiu. Outra coisa interessantíssima que aconteceu: o Joaquim se dizia na época que era a salvação da Dilma. O Joaquim ia segurar a Dilma politicamente, que ela, sem uma administração como a do Joaquim, ia embora, ia sair do cargo imediatamente. Hoje é o contrário. É a Dilma que está dando apoio e Joaquim pedindo a Dilma para segurar ele. E Joaquim fez de tudo o que um ministro da Fazenda não podia fazer. Ele é igualzinho ao grupo que ele está. Primeiro, foi para o TSU, logo no início, pedir ao ministro para aprovar as contas que agora foram desaprovadas, para que não prejudicasse a votação do ajuste fiscal. E foi sorrateiramente, foi escondido, porque nem na agenda dele ele colocou, nem abriu o jogo. Ele não era transparente. Vou conversar. Minha opinião é essa. Agora, por último, lá em Lima, ele cometeu tantos desatinos que eu duvido da capacidade desse homem. Inclusive, eu tenho minhas dúvidas se ele é realmente um PhD da economia de Chicago, ou se isso não é a mesma coisa que a Dilma fez. A Dilma achava tão importante ser um PhD que ela dizia que era PhD. Mentia, botava nos currículos dizendo isso. Numa discussão, num debate, aliás, na TV, CNN, Joaquim Levy com a Christine Lagarde, gerente do FMI,
ele estava numa pergunta, e esse debate estava sendo intermediado pelo jornalista Richard Quest, da CNN. Ele afirmou que a economia brasileira era forte, estava forte, muito forte, e que estava indo muito bem. O Quest, o jornalista, o questionou. Você pode me explicar como é que a economia brasileira é tão forte como o senhor está dizendo e ela está em recessão e prevista mais ainda uma recessão no próximo ano? Meu caro, isso aí, a credibilidade dele vai para o espaço com mais essa. E depois, numa pergunta do próprio Richard Quest sobre a possibilidade da Dilma sofrer o impeachment, ele respondeu a seguinte coisa: olha, quando eu estava nos Estados Unidos, também tentaram tirar o Bill Clinton. O Richard Quest aumentou a voz e disse: não me diga que o senhor quer comparar o impeachment da Dilma com o do Bill Clinton. Nós todos sabemos, o Bill Clinton tentaram impedi-lo de terminar o seu governo porque ele mentiu, dizendo que não teve relações com a Mônica Lewinsky, na época uma estagiária do governo Bill Clinton. Foi esta a motivação. Não pode ser comparado isso com o que está acontecendo com o governo Dilma, que é corrupção, lavagem de dinheiro. É toda a bandidagem que está ocorrendo. Não é? O dela, principalmente o impeachment dela, está baseado na aprovação de contas, na reprovação das contas pelo TCU. Ela jogou a lei de responsabilidade fiscal no lixo. Se isso não é crime, se isso não pede impeachment, eu não sei o que pede impeachment. Ela simplesmente desprezou a lei de responsabilidade fiscal. Recursos da Caixa Econômica, pagaram as contas do governo. Porque se não pagasse, o déficit seria fabuloso, o déficit do governo. Em época de eleição. Escondeu na prestação de contas determinados déficits. E além disso, ao invés de fazer contingenciamento para evitar o déficit, ela autorizou despesas sem nenhuma autorização do Legislativo. Quer dizer, passou por cima do Legislativo, autorizando despesas altíssimas, exatamente com toda a intenção de se beneficiar, porque é uma época de eleições. E ela já tinha dito antes, em época de eleições se faz o diabo para ganhar as eleições. Mas ela não é só em época de eleições, ela faz o diabo também para se manter no governo. Agora, o seu Joaquim Levy, lá ainda em Lima, não é? Falam sobre as pedaladas fiscais que estão acontecendo em 2015. Qual foi a resposta dele? Ele disse que não é do conhecimento dele. E quando chegasse ao Brasil, ia tomar conhecimento. Porque todo mundo sabe que eles estão pagando as contas, que eles estão quitando esses débitos. Todo mundo sabe. Eu não sei. Todo mundo sabe quem, cara pálida. Você não tem credibilidade para dizer isso, Joaquim. Tem que provar. E outra coisa, Joaquim. Se você, como ministro da Fazenda, que tem o seu executivo, o governo que você está, com as contas que acabaram de ser reprovadas, e você imediatamente não toma conta da situação para saber o que está acontecendo? Para saber que continuam as pedaladas? Isto é de uma incompetência absoluta e total.
significa que você é uma pessoa sem ação, sem competência, porque teu governo acaba de ter as contas aprovadas por pedaladas fiscais. E você agora vem dizer que não sabe do que está acontecendo? Que ministro de Fazenda você é? Olha, Joaquim, vai embora, Joaquim, porque senão o Lula vai te botar para fora, tá bom? E o pior, que será uma das primeiras vezes que eu vou concordar com o Lula. Um abraço.